Há 12 anos atrás, o Senhor plantou esta igreja em nossa cidade para ser um instrumento dele. E está funcionando. Aqui estão os frutos, né? A Bíblia diz: pelos frutos conhecereis. E vocês são os frutos. E eu quero então, no dia que a comunidade batista, mais conhecida como Comuna, celebra 12 anos, eu quero contar para vocês uma história de uma outra comunidade, mas essa bem mais antiga que vocês, não é? Nós vamos viajar nesta manhã pela história e vamos longe. Vamos viajar 2.600 anos na história. Eu quero, você vem comigo aí enquanto eu prego, você me ajuda? Eu quero falar de uma outra comunidade que foi criada bem antes do nascimento de Jesus. Vamos voltar um pouco na história e vamos conhecer essa fascinante jornada da Bíblia pelo Antigo Testamento e como chegamos até os nossos dias passando pela vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui no ano 600 a.C. Tente imaginar esse período da história, 600 anos antes de Cristo. E o reino de Israel, de onde veio o nosso Salvador, estava passando por um momento muito dramático. Talvez uma das piores crises de toda a história de Israel foi exatamente nesse momento, o chamado tempo do reino dividido. E nós sabemos e conhecemos esse ditado: reino dividido não prospera, não é mesmo? E isso não vale só para reinos, vale para tudo, igrejas, famílias, qualquer coisa que haja divisão não prosperará. A unidade faz parte do sucesso de qualquer empreitada, e este não foi uma exceção. O reino de Israel estava dividido. Ao sul era conhecido como Judá, sua capital era Jerusalém. E ao norte ele era conhecido como Israel, propriamente dito, a capital era Samaria. Israel, a parte do norte, já estava há mais de 100 anos dominada pelos inimigos, os assírios. Faltava agora Judá, o reino do sul, também cair na mão dos inimigos. E tudo isso havia sido profetizado pelos homens de Deus que disseram e confrontaram o pecado de Israel. Por muitos séculos, Israel voltou as suas costas para Deus, esqueceu da sua palavra, escolheu reis que eram inóspitos aos profetas e à palavra de Deus, e por isso Israel estava dividido. 100 anos se passaram, o reino do norte já estava entre os assírios, dominado pelos assírios, faltava agora Judá. E foi isso que aconteceu. Em 597 a.C., um rei bem conhecido por nós, chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcha contra Israel. E entra em Judá. E domina aquela cidade. E deixa ali para governar um rei vassalo, um fantoche, um rei judeu chamado Zedequias. E ele governa a cidade sob a autoridade de Nabucodonosor por 10 anos. Mas este rei comete um grave erro e se rebela contra a Babilônia, justamente contra aquilo que o profeta Jeremias tinha dito para fazer. Mas eles se rebelam contra a Babilônia. E Nabucodonosor volta para Judá, trazendo todo o seu exército, e dessa vez ele destrói tudo. A cidade, o templo, leva tudo que estava ali dentro, leva boa parte do povo como escravos, cativos para a Babilônia, deixa apenas alguns moradores na cidade. Foi um tempo de vergonha e de muita dor. Israel estava, depois de séculos e séculos, libertos do Egito, novamente vivendo debaixo da escravidão e do cativeiro. E algumas lições, meus irmãos, com esta experiência de Judá e Israel, vale inclusive para os nossos dias hoje. E nós podemos aprender algumas regras do jogo para nós também. E uma delas é que Deus não tolera e não negocia com o pecado humano. Deus é santo. E para nós andarmos com Ele, precisamos ser igualmente santos. E Israel e toda Judá se desviou do Senhor e foi para os seus caminhos, e Deus não tolera o pecado. Uma segunda regra que nós precisamos entender, que serve também para os nossos dias, é que as consequências do pecado são inevitáveis. Não pense você que se por causa de uma queda, de um pecado que nós cometemos,
O Senhor Jesus Cristo já pagou isso com seu sangue na cruz, que nós estamos livres das suas consequências. Ao contrário, elas virão e virão certamente, a conta mais cedo ou mais tarde ela chega. Terceiro, Deus não tolera o pecado, não negocia com ele. As consequências são inevitáveis, mas ele também usa quem ele quiser e como quiser para realizar os seus planos. Muitas vezes nós achamos que Deus não tem o poder de usar pessoas que nós imaginamos estão fora do seu espectro de autoridade. E aí nos surpreendemos quando Deus mostra que toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra foi colocado nas mãos de Jesus. Ele tem todo o poder. E para provar isso, Nabucodonosor, o rei pagão, é chamado na Bíblia por Deus de meu servo. Isso mesmo. O rei pagão que destruiu o seu povo, a sua cidade santa, o seu templo onde o povo o adorava, é chamado por Deus de meu servo. Porque nada está fora da autoridade de Deus. Por décadas, conforme profetizado por Jeremias, Jerusalém ficou abandonada. Até que em 539, aquele mesmo rei pagão, que havia sido instrumento de Deus para punir os pecados do povo, agora Babilônia estava sendo conquistada por outro rei pagão chamado Ciro, a quem o Senhor chama agora de meu ungido. O primeiro era servo, agora esse aqui era o ungido de Deus. E foi usado pelo Senhor para libertar o povo de Israel das mãos de Nabucodonosor. E Ciro então decreta o regresso dos judeus para a sua terra. A primeira leva dos judeus, cerca de 50 mil deles, volta para Jerusalém com um líder chamado Zorobabel, que foi o homem que reconstruiu o templo. O templo da época de Jesus era ainda o mesmo templo construído por Zorobabel, que Herodes apenas modernizou ou ampliou. Esse homem foi um grande líder, importante na história. E preste atenção no detalhe, a primeira coisa a ser reconstruída em Jerusalém foi o templo. Porque o templo era a sede, o centro da religiosidade do povo judeu. Era dentro do templo que a vida com Deus acontecia. Sem um templo eles não podiam sacrificar, não havia perdão dos pecados. O templo era a parte central da vida do povo judeu. Levou-se 22 anos para aquele templo ser construído. 22 anos. E até que 515, exatamente 70 anos depois, que o povo foi levado para o cativeiro, conforme profetizado por Jeremias, eles estavam de volta à sua terra e de volta ao seu templo. 80 anos depois de Zorobabel construir o templo, uma segunda leva de judeus segue para Jerusalém. E eles vão agora com um outro líder, um sacerdote. O primeiro era um construtor, o segundo era um sacerdote chamado Esdras. E a missão dele era muito ingrata. Ele teria que reconstruir toda a vida religiosa de um povo que não sabia nem quem era Deus, porque todos eles tinham nascido no cativeiro. Nascido na Babilônia, debaixo do jugo daquele povo da idolatria, ele teria que ensinar a todos eles quem era Deus. E aí, 13 anos depois de Esdras, vem uma terceira leva. E essa expedição foi liderada por Neemias, o homem que tinha a responsabilidade de reconstruir os muros, os portões de Jerusalém, mas muito mais que isso, ele tinha que reconstruir toda a espiritualidade do povo judeu. Engana-se quem pensa que a principal obra de Neemias foi levantar os muros e os portões de Jerusalém, o que também era muito necessário para proteger dos adversários e dos inimigos. Ele fez isso, mas ele fez mais que isso. Ele reconstruiu aquela sociedade que estava completamente desmoronada em termos de princípios, de ética, e Neemias também foi um importante instrumento de Deus para reconstruir a espiritualidade do povo. E é sobre este ato de Neemias, sobre esse processo de reconstrução espiritual, que eu gostaria de falar, e eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá em Neemias. Vamos no capítulo 8 de Neemias, nós vamos ler os primeiros 10 versículos,
Vai ser projetado aí na tela, mas eu espero que você esteja com a sua Bíblia, de papel ou eletrônica. E eu quero convidá-los a ficar de pé, e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Vamos nos levantar. Na tela ou aí mesmo na sua Bíblia, acompanhe comigo Neemias capítulo 8. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Verso 4. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael. Olha, bons nomes para você dar para o seu filho aí, se você está grávido. Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém, meus irmãos? Amém. Podem sentar. Se eu fosse mais espiritual, eu ia dizer que essa mosca é do inferno que veio. É só um simples inseto, mas acho que ele estava gostando da palavra, que ele ficou aqui assim, me ouvindo, não é? Muito bem. Texto puxado, né? Você acha que eu não li quantas vezes esses nomes para falar desse jeito para vocês, né? Não é fácil não, mas enfim. É uma história muito interessante do livro de Neemias. Mostra um primeiro momento que aquele povo, depois de ter o seu templo reconstruído, os muros restaurados, os portões reerguidos, eles vão adorar a Deus. E esse momento é muito importante na história de Israel. E é muito importante para nós também aqui nesta manhã, no dia que vocês estão celebrando. Porque como disse o texto, é dia de festa, é hora de celebrar. Nada de choro, disse Neemias, nada de tristeza, vamos celebrar. Mas para nós celebrarmos, precisamos saber se nós estamos exatamente fazendo aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Se como aquele povo, nós estamos de fato diante do Senhor nesta manhã, prontos para celebrar, porque o nosso coração está em sintonia com o coração do nosso Deus. O ambiente social e físico de Israel, naquele momento, era muito diferente de quando eles foram invadidos por Nabucodonosor.
O templo de Jerusalém já estava de pé. Zorobabel fez um ótimo trabalho e reconstruiu todo o templo. Neemias, que veio bem depois dele, restaurou os muros e em apenas 52 dias colocou todos os portões de pé. Foi um ótimo trabalho. Isso sem falar que eles sofreram ameaça durante esse tempo e mesmo ameaçados conseguiram completar a obra. Jerusalém finalmente voltara a ser uma cidade segura. Depois de mais de 100 anos que ela foi destruída, voltou a ser um lugar seguro para os seus habitantes. A estrutura social da cidade, que também tinha sido corrompida, porque homens e mulheres estavam sendo vendidos como escravos, para que as pessoas pudessem ter dinheiro para sobreviver. Outros estavam hipotecando seus imóveis, para da mesma forma levantar recursos. Tudo isso havia sido sanado por Neemias. Ele foi um grande reformador. Além de reconstrução física, ele reformou toda a sociedade ali de Jerusalém. Mas bem diferente disso estava o cenário espiritual. Os muros estavam de pé, os portões reerguidos, a estrutura social estava estabilizada, mas a espiritualidade do povo não. O pecado fazia parte da paisagem de Jerusalém, se confundia com a própria cidade. Os judeus começaram naquele tempo a realizar casamentos mistos, estavam dando seus filhos e suas filhas para casar com outros povos, o que Deus sempre condenou que seus filhos fizessem. Segundo, muitas vezes, ou rotineiramente, eles não respeitavam mais o sábado, que era uma lei do povo para que naquele dia separassem para o descanso e para cultuarem a Deus. Já não estavam mais respeitando o sábado e nem o descanso da terra a cada 7 anos, como o Senhor mandava. Terceiro, além de tudo isso, já não observavam mais as suas festas religiosas, as festas que lembravam a saída do êxodo, a Páscoa, a festa que lembrava o tempo que eles viveram nos tabernáculos, nas tendas. Todas as festas estavam esquecidas. O povo não tinha mais nada que lembrar ou celebrar. E por último, além de tudo isso, os miseráveis já não estavam mais contribuindo também. Não queriam ofertar, não mantinham o templo, e nem aqueles que trabalhavam dentro, os levitas. O povo estava completamente fora daquilo que o Senhor havia orientado. Portanto, o propósito final do Senhor ainda não estava completo. Haviam restaurado os muros, os portões, até a dignidade social, mas o mais importante, que era a espiritualidade, não estava restaurada. Judá precisava voltar a ser uma comunidade adoradora. E para isso, Neemias precisou contar com 2 aliados muito, muito importantes. O primeiro, a palavra de Deus. E o segundo, o seu intérprete, no caso, o sacerdote Esdras. E alguns fatores determinaram essa reconstrução espiritual tão necessária para Jerusalém naquele momento, para torná-la de novo uma comunidade adoradora. E é sobre esses fatores que eu gostaria de falar para vocês. Talvez fatores que nós hoje, como igreja do Senhor, mais de 2.500 anos depois, precisamos também viver em nossas vidas. E o primeiro fator que restaurou, reconstruiu Judá como uma comunidade adoradora, foi esse daqui. Capítulo 1, ou melhor, 8, que nós lemos, verso 1. A comunidade se reunia em torno da palavra de Deus. Olha o que diz o versículo número 1. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. O povo se juntou em torno da leitura da palavra de Deus. Quando eles reconstruíram os muros e terminaram a obra, Neemias chama todo o povo, reúne-os em frente a uma das portas, um dos portões chamada Porta das Águas. Eles trazem os rolos, que eram os livros do Pentateuco, as leis de Moisés, e para ler aquele livro, todo o povo, homens, mulheres, crianças, jovens, todos que podiam entender, estavam reunidos em torno da palavra de Deus.
Por isso, nessa manhã, eu preciso começar perguntando para você, o que te traz aqui hoje? Qual é a razão que traz você a esta igreja semanalmente? Você vem aqui aos domingos, como o povo se reuniu naquele dia, em torno da palavra de Deus? É por causa disso que eu e você nos reunimos aos domingos? Ou será que o que traz você aqui é alguma outra motivação? Se a sua oração, enquanto nos reunimos como igreja, não é por aquilo que Deus é, mas é por aquilo que Deus pode fazer na sua vida, então alguma coisa está errada. Alguém disse que se o nosso Deus concorda conosco todo o tempo, não é com o Senhor que nós estamos nos relacionando, mas é conosco mesmo. Se você ora e há uma concordância com você todo o tempo, então não é com o Senhor que você está se relacionando, mas talvez consigo próprio. A razão correta para nos reunirmos aqui, não apenas hoje, mas todos os domingos, é a palavra de Deus, é a centralidade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem outro nome, chama-se Jesus Cristo, e Ele é hoje, diferente do que era para os judeus, o templo. Jesus é o centro da nossa fé, e é em torno dela, a sua palavra, que nós devemos nos reunir. Foi o ensino, a leitura da palavra de Deus que causou aquela reunião da comunidade de Judá. Esse era o principal motivo do seu ajuntamento. Percebe? Não foram as bênçãos, não eram as curas, não era a prosperidade, nem qualquer outro benefício pessoal que faz parte da nossa vida cristã. Orei por um milagre 1 ano atrás, o Senhor concedeu, hoje apresentei as crianças para honrá-lo, mas isso não deve ser a razão que nos reúne na presença dEle. A razão que nos reúne na presença dEle tem que ser a sua palavra. A centralidade da palavra de Deus. E é interessante que o texto mostra qual era o espírito do povo em relação à palavra. Eles tinham uma reverência, o respeito. Diz que quando Neemias Esdras pegou a palavra e começou a ler, todo o povo, como fizemos agora há pouco, se levantou, diz o versículo 5, de reverência e respeito diante da palavra. Segundo fator que ajudou a restaurar aquela comunidade como uma comunidade adoradora, foi que eles estavam interessados na palavra de Deus. Eles não apenas se reuniam em torno da palavra, mas havia interesse deles na palavra de Deus. Os versos 2 e 3 diz assim: no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Pense, meus irmãos, quase 6 horas de leitura da palavra, e nenhum deles saiu da presença do Senhor. 6 horas, Neemias, Esdras e os levitas leram a palavra para o povo, e eles permaneceram de frente para a praça, em frente na porta das águas, na presença de homens, mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo, diz o texto, ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Eu não sei se isso acontece aqui na comuna, mas lá na primeira, de vez em quando, o culto dá uma esticadinha. Hoje vai ser um dia, por exemplo, né? Aí o pastor Zezinho, que é tio, avô da jovem que faleceu, acompanhou de perto, veio lá de Salto, onde ele está morando agora, com seus 83 anos de idade. Ele veio, e aí ele pegou o microfone, e quem tirava o microfone do pastor Zezinho? Porque ele construiu aquele templo com as suas mãos, e começou a contar as histórias e tal, e eu creio que o culto hoje vai até 1h da tarde, deveria terminar 12:30. E aí às vezes a gente recebe lá umas mensagens, porque tem uns crentes que são bem mal educados, né? Eles pensam que pastor às vezes é um síndico do prédio dele, né? Então eles mandam mensagem para o síndico, ele manda para o pastor também: olha, o culto está terminando muito tarde, não é? Precisa acabar mais cedo, não é? E às vezes ele nem estava no culto, ele estava em casa na internet, mas ele acha que o culto terminou muito tarde, não é? E aí assim, porque o pastor, ao invés de pregar 40, 45 minutos que a gente concede, ele pregou 55, se animou, né? Às vezes o pastor se empolga um pouco, está animado.
E eu fico pensando como é que seria esse crente num dia como esse, 6 horas de leitura do livro, não é? Quantos e-mails ele ia enviar para Esdras depois, reclamando que foi muito longa a leitura da palavra. Foram 6 horas, ninguém merece, ele ia dizer alguma coisa desse tipo. Também para ler os 5 livros, os rolos, né? Porque não eram livros assim, mas eram rolos do Pentateuco escrito por Moisés. Isso era uma prática comum, o povo judeu sempre se reunia para ler, mas aquele era um dia de festa. Eles estavam celebrando, o muro estava reconstruído, os portões de pé, a cidade estava viva, depois de mais de 100 anos, o templo estava de pé. Eles precisavam se reunir em torno da palavra. E precisava de intérpretes, como eu disse, porque aquele povo que não conhecia nada sobre Deus foi criado lá no exílio da Babilônia. E lá na Babilônia não se falava hebraico, se falava aramaico, daí veio a origem da língua que nosso Senhor Jesus falava. E eles tiveram que ter tradutores, intérpretes que traduziam a palavra escrita por Moisés em hebraico para eles entenderem em aramaico, porque esse povo nasceu na Babilônia e não entendia nada da língua dos seus antepassados. Alguns deles estavam ouvindo a palavra de Deus pela primeiríssima vez. E aí eu queria fazer uma segunda pergunta. Você consegue se lembrar o dia que você ouviu essa palavra pela primeira vez? Consegue lembrar da emoção quando alguém lê um texto para você? Seja aqui na igreja, talvez em casa, ou quando você ganhou a sua primeira Bíblia e abriu em algum texto e leu esta palavra pela primeira vez. Que emoção, não é? Que poucos de nós podem, às vezes, entender, porque nós temos 15 Bíblias dessa em casa, às vezes 20, 25, né? E não conhecemos a realidade de povos que rasgam as páginas da Bíblia e distribuem umas aos outros, para cada um, para que eles possam ter uma pequena porção para ler em sua casa. Havia interesse na palavra de Deus. Terceiro fator, a comunidade que estava sendo restaurada, ela estava adorando a Deus por meio da sua palavra. Estava reunida em torno da palavra, tinha interesse na palavra, e agora eles estavam adorando a Deus. Olha o que diz o versículo 6 aí na sua Bíblia. Esdras, o sacerdote, louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. A igreja estava adorando. E eu estive assistindo um pouquinho do culto da semana passada e me alegrando com os 2 jovens aqui batizados e com o privilégio que vocês tiveram de ouvir a Raquel, não é? Que canta a palavra de Deus como poucos. E eu fico pensando até quando nós ainda teremos músicos com essa qualidade que cantam a palavra de Deus. Porque há muita gente hoje que canta qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Cantam as suas vidas, é uma sofrência gospel. Canta sobre a sua vida, suas necessidades, suas penúrias, mas a palavra rica de Deus não está mais nos lábios dos nossos cantores. Precisamos resgatar isso, voltarmos à essência de cantar a linda, preciosa palavra de Deus. Povo de Israel, povo de Judá estava adorando a Deus por meio da sua palavra. E aqui tem 3 símbolos de adoração, porque a gente pensa em adoração só em cantar. Mas é preciso dizer que o louvor é parte da adoração. Nós adoramos a Deus de muitas outras formas. E aquele povo fez isso de 3 maneiras bem claras, estão aqui no texto. Primeiro, eles ficaram de pé, como vocês se levantaram, em respeito, em reverência a Deus na hora da leitura da palavra. Segundo, eles levantavam as mãos, e que bom é quando a gente louva e pode levantar as mãos. Alguns preferem ficar com elas abaixadas, não há problema. Temos liberdade na presença do Senhor. A liberdade para quem quer abaixar e não é menos crente, e a liberdade para quem quer levantar. E nós levantamos as mãos, e o povo levantou as mãos como num sinal simbólico de receber as bênçãos que Deus está, na dependência do Senhor. Mas há uma terceira maneira que nós precisamos praticar. Ficamos de pé, levantamos as mãos, mas pouco fazemos isso. Eles se prostraram diante do Senhor, colocaram o seu rosto no chão, como se diz, a boca no pó, porque era uma atitude de humilhação diante do Senhor. Eles precisavam se prostrar, e nós, a sua igreja, precisamos lembrar que precisamos viver prostrados na presença de Deus. Muito cedo na minha vida cristã, eu aprendi um ditado
e eu espero que você se lembre dele a partir de hoje. Aquele que se prostra diante de Deus tem coragem para ficar de pé diante dos homens. Eu vejo muito crentes que não se prostram diante de Deus e lá em fora estão se curvando diante das pessoas. Precisamos nos curvar aqui diante do Senhor, boca no pó, e sair ali e enfrentar os leões da nossa vida. Quarto, a comunidade que estava reunida em torno da palavra, com interesse na palavra, adorando a Deus por meio da palavra, estava sendo instruída, isso mesmo, instruída pela palavra de Deus. Versos 7 e 8 diz, os levitas, e é toda aquela turma lá, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Verso 8, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Aqui estão os levitas de hoje, homens que foram preparados e chamados por Deus para interpretar, não mais de uma língua para outra, às vezes necessário com a ajuda do grego, do hebraico, mas para que vocês entendam e sejam instruídos. Porque o que as igrejas mais precisam hoje é ser instruídas na palavra de Deus, não com pregações coachings, não com pregações sobre bem-estar familiar. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque tudo isso está aqui dentro e muito mais. E se a palavra for pregada, ela é suficiente. E foi interessante que, eu sei, essa igreja tem pequenos grupos. Aliás, tem um lá no meu condomínio, né? Cadê os meus vizinhos do Domo Home? Tem alguém? Aê, ai, a coisa linda. Eu orei por isso, glória a Deus, vamos ganhar todo aquele condomínio em nome de Jesus. Mas vai ter que crescer isso aqui, porque são 7 torres, vai ter que ter mais lugar, não é? Meus vizinhos, Deus abençoe vocês, viu? Eu estou lá na torre 2, estou lá firme e forte. Mas olha só, eles fizeram naquele dia 13 pequenos grupos, acredita nisso? 2.500 anos atrás, fizeram 13 pequenos grupos. Cada um daqueles levitas saiu, reuniu um grupo e começou a instruir, a traduzir a Bíblia para eles, do hebraico para o aramaico, e ensiná-los. Toda hora a gente tenta descobrir uma razão porque o nosso país está destroçado. Mas não precisa. A Bíblia já disse porque é uma única razão. Ela está lá em Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Em outras versões, por falta de conhecimento, meu povo foi destruído. Perece. Falta isso daqui, olha. E eu não estou dizendo dos não crentes lá fora. Eu estou dizendo o que Oséias profetizou. O meu povo. Deus estava falando que o seu povo, a sua igreja, ela está perecendo por falta de conhecimento. Percebe? Nós não mais conhecemos a palavra de Deus. Quinto fator. A comunidade que se reunia em torno da palavra, que tinha interesse pela palavra, que adorava a Deus por meio da palavra, que era instruída através da palavra. Esse talvez seja o mais difícil dos fatores. Ela era confrontada pela palavra de Deus. Isso não está no capítulo 8, está no capítulo seguinte, se você conseguir virar a página. Versos 1, 2 e 3 do capítulo 9. No 24º dia do mês, os israelitas, olha só, se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, olha aí, estavam se separando de todos os casamentos mistos. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Verso 3. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas, confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. 3 semanas se passaram daquela primeira leitura de 6 horas. O povo se reuniu de novo e por mais 3 horas eles leram a palavra de Deus. E às 3 horas seguintes colocaram a boca no pó e confessaram seus pecados e pediram perdão. E ficaram orando por mais 3 horas adorando ao Senhor. 3 horas reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a majestade de Deus, reconhecendo a soberana intervenção de Deus na história de Israel,
reconhecendo o pecado dos seus antepassados, que caíram porque deixaram o Senhor e viraram as suas costas, reconhecendo a misericórdia e a provisão de Deus no passado. Comunidade Batista, desejam ser uma comunidade adoradora? Se reúnam para orar e buscar a Deus, e se arrepender dos seus pecados, porque como diz a palavra, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, porque todos nós, a começar dos seus pastores, pecamos, mas diariamente precisamos nos colocar diante do Senhor, nos prostrar diante dele e confessarmos os nossos pecados. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Aleluia! Eles fizeram um jejum naquele dia. Imagine você, 6 horas de jejum, 3 horas lendo a Bíblia e 3 horas confessando os seus pecados. Imagina se cada crente desta igreja e da minha igreja fizesse isso. Imagina se cada crente na cidade de Santo André, semanalmente, tirasse 3 horas para ler a palavra e 3 horas para confessar os seus pecados. Essa cidade ia ser arrebatada por Jesus Cristo, não ia sobrar uma alma aqui sem conhecer o Senhor, porque a unção de Deus ia ser derramada sobre nós, meus irmãos. Quando um israelita, ele estava com vergonha, lamento, algum tipo de sofrimento pelo pecado, ele tinha essa mania de rasgar as suas roupas. Aliás, eles fazem isso até hoje. Se você for num velório, num enterro de um judeu, as pessoas pegam as camisas, não sei se são novas, mas eles rasgam a camisa assim, não é? Num sinal de humilhação mesmo, né? E jogavam naquela época cinza sobre a sua cabeça, vestiam um pano de saco. Tem uns que fazem até hoje, uns Fred Flintstone aí, faz essas coisas aí, não é? Mas eles faziam muito isso no passado. E agora eu pergunto, será que adianta rasgar a roupa, jogar cinzas na cabeça, se o nosso coração não está rasgado diante do Senhor? Porque o que importa para o Senhor não são roupas rasgadas, vestidos de pano de saco ou cinza na cabeça. Deus quer ver corações contritos, rasgados diante dele. Sexto fator, a comunidade adoradora de Judá celebrou com alegria e generosidade. Olha só que interessante, não era só alegria, eles também tiveram generosidade. Verso 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, e os escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor, algumas traduções diz, é a nossa força. E nessa tradução diz, a alegria do Senhor os fortalecerá. Naquele dia, quando eles começaram a ler a Bíblia, ler a palavra, e começaram a se confessar e a se arrepender dos seus pecados, o povo começou a chorar. Houve assim, grande contrição entre o povo. Então Neemias se levanta e diz: vamos celebrar, hoje não é dia de chorarmos, mas é dia de festa. Saiam, festejam, comam, bebam, mas também repartam com os outros aquilo que vocês têm. Eu não sei se a feijoada vai dar para dividir para todo mundo aí. Mas eu não estou falando de comida física que nós devemos repartir hoje. Eu estou falando de uma outra comida que nós hoje precisamos celebrar. É dia de festa, mas nós precisamos lembrar que há pessoas famintas lá fora. E então eu pergunto a vocês, o que nós estamos fazendo como atitude, como gesto de generosidade para com aqueles que estão morrendo de fome e sede da palavra de Deus? Temos pregado o Evangelho? Além do meu condomínio, onde seus líderes estão fazendo um ótimo trabalho, os frutos estão aí.
temos feito isso em outros lugares. Mais que isso, com 12 anos de idade, como está o envio de missionários desta igreja? E não me sinto constrangido em fazer essa pergunta, porque sinto-me parte daqui. Sou pastor da igreja mãe. Como está os únicos 6 missionários que esta igreja hoje sustenta no campo? Será que falta dinheiro para termos mais missionários? Ou vamos continuar usando a mesma justificativa que todas as outras igrejas da cidade usam? Não temos recurso. Mas o recurso nunca foi nosso, ele é do Senhor. E eu pergunto, será que Deus não é fiel para colocar na sua mão os recursos para sustentar mais missionários? E se nós pudéssemos ter um missionário por ano de idade, então faltam 6. Para nós celebrarmos esse dia com alegria, como Esdras e Neemias disseram, celebrem com alegria. Vamos completar 83 anos no mês de julho, batemos 100 missionários no mês passado. Não temos orgulho disso, não temos orgulho disso. Poderíamos fazer muito mais do que isso, mas eu não posso transferir 17 para vocês, é responsabilidade desta igreja. Estamos celebrando mais um ano de vida, mas o mundo está perecendo, morrendo, porque não há alguém para pregar o evangelho. O choro que aquele povo teve significava uma convicção do pecado de não terem guardado a palavra de Deus. Neemias disse, vão festejar, mas sejam generosos com os demais. Comunidade Batista, vamos celebrar 12 anos, mas sejam generosos, repartam a palavra com aqueles que estão com fome. Neemias termina esse versículo dizendo, a alegria do Senhor é a nossa força. Em outras palavras, o que mantém eu e você de pé diariamente para as lutas que nós temos é a alegria do Senhor. É a alegria de um Deus que não nos abandonou, que está conosco nos momentos mais difíceis, como eu falei há pouco no início do culto, ou da mensagem, mas continua conosco também nos momentos alegres, porque a alegria desse nosso Deus é a força que nos mantém de pé. E o 7º e último fator, a comunidade adoradora de Judá recorda com gratidão os feitos passados de Deus. A gente precisa olhar para a nossa história, porque quem não reconhece a sua história não pode dar valor ao seu presente e não pode sequer imaginar qual vai ser o seu futuro. Nós precisamos reconhecer. E foi isso que o povo de Judá fez. Os versos 13 e 14 que nós não lemos, Neemias diz assim, no 2º dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras, para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Lembra que um dos pecados foi abandonar as festas? Pois quando eles começaram a ler a Bíblia, eles descobriram que Moisés havia ordenado aos seus antepassados que celebrassem as festas. E uma das maneiras que eles tinham, durante uma semana, eles deixavam as suas casas, eles tinham que ir para o campo, montar tendas, para eles lembrarem como o povo viveu quando estava a caminho de Canaã, morando em tendas. E por uma semana eles ficavam ali dentro das tendas. Era chamada Festa das Cabanas, ou Festa dos Tabernáculos. Quando eles celebraram, eles lembraram a história que Deus concedeu ao seu povo. E aí naquele dia, depois de celebrar, de lembrar a história do seu povo, eles terminaram com um juramento solene. E o juramento que o povo fez, diante das autoridades e diante de Deus, foi de se submeter à lei de Deus e tornar aquela comunidade pura e adoradora. Hoje nós estamos celebrando os 12 anos desta igreja. E podemos também fazer um compromisso nesse momento, de junto com a alegria, a festa, de podermos contar mais um ano de existência, nos comprometermos diante do Senhor, de sermos esta comunidade adoradora,
uma comunidade que se reúne semanalmente em torno da palavra de Deus e por causa da palavra de Deus. Uma comunidade que tem interesse na palavra de Deus, que o louva através da palavra de Deus, que é instruído pela palavra de Deus, que reconhece os seus pecados e é confrontada pela palavra de Deus, e quando o pastor aponta os pecados, não sai procurando uma igreja mais mansinha, mas entende que Deus te ama e quer ver você cada dia melhor diante dele. Esta é a comunidade que Israel se tornou, e eu pergunto, é esta comunidade que vocês querem ser? É esta comunidade adoradora, diante da palavra de Deus, que vocês querem ser? Então levante-se onde você está e nós vamos orar. Hoje, nós não temos mais um templo para nos reunirmos como centro da nossa religiosidade. Hoje, nós nos reunimos em torno de uma pessoa. Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Por isso ele não está neste templo apenas, mas ele está em qualquer lugar onde você e mais algumas pessoas estiverem reunidos. Lá na sua casa, onde você tem aquele grupo familiar ou pequeno grupo. Lá no seu trabalho, no seu estudo, onde você decide ler a Bíblia, orar com alguém, lá o Senhor está. Ele está presente. E nós agora não nos reunimos num templo, mas nos reunimos em torno de Jesus. E ele é chamado por João, no início do seu evangelho, de a palavra. No início era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus Cristo, a palavra, está aqui nesta manhã. E Ele quer ser a razão pela qual você vem aqui todos os domingos. Ele quer ser a razão pela qual você se reúne para adorá-lo. Ele quer ser aquele que vai instruir você pela sua palavra. Ele quer continuar confrontando os seus pecados para que você seja cada dia mais o espelho de Jesus Cristo. Ele quer que você o celebre com alegria, mas com generosidade, lembrando que outros famintos também precisam conhecer dessa palavra. Se você quer se tornar parte dessa comunidade adoradora, feche seus olhos agora e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã. Nos reunimos aqui para adorar o Senhor, o nosso Deus, porque foi o Senhor que 12 anos atrás, num ato de amor por nossa cidade, decidiu plantar esta igreja e nos dar este presente, a comunidade batista, pela qual muitas pessoas têm conhecido o amor, o evangelho de Jesus, têm sido amadurecidos na tua palavra, crescendo como crentes diante do Senhor. Muitos aqui estão sendo discipulados, se tornando líderes para pregar a palavra a outros. Por estes frutos, nós agradecemos ao Senhor nesta manhã e reconhecemos que esta igreja há 12 anos se reúne em torno do Senhor, a palavra de Deus, porque foi a palavra que plantou esta igreja, a palavra que está aqui e a palavra que vai continuar conduzindo-a por todos os séculos. Então eu peço, Senhor, que nesta manhã, cada um dos meus irmãos e irmãs celebrem ao Senhor com alegria, que haja, Senhor, gozo, que haja, Senhor Deus, festa, que os seus corações estejam quebrantados diante do Senhor, mas em alegria, porque o Senhor, o nosso Deus, está entre nós, mas que junto com a alegria haja generosidade no coração desses irmãos e irmãs, para que eles continuem repartindo este pão, a tua palavra com os famintos que estão ali fora, e não apenas aqueles que estão ao nosso redor, mas através dos seus missionários, com aqueles que estão tão longe de nós. Assim, de pé diante do Senhor, reconhecemos que tu és o centro da nossa espiritualidade e nos comprometemos nesta manhã a nos tornarmos uma comunidade batista, mas verdadeiramente adoradora para a glória do Senhor. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Podem sentar. Deus abençoe a sua vida.